Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje e ainda falando sobre física térmica, fazendo o estudo da temperatura, das escalas térmicas, processo de conversão entre uma escala e outra. Na aula de hoje iremos estudar a dilatação térmica, que é uma consequência do aumento da variação de temperatura, ok? A dilatação térmica. Primeiro estudaremos a dilatação térmica dos sólidos, depois estudaremos a dilatação térmica dos líquidos. A dilatação térmica do sólido nada mais é do que o aumento nas suas dimensões, as dimensões do sólido, aumento no comprimento, na área e ou no volume, devido ao afastamento das partículas do mesmo provocada pelo aumento de temperatura. A palavra dilatar significa expandir, aumentar, crescer, alongar. Então a dilatação térmica do sólido é o aumento, a dilatação, a expansão, o crescimento, o alongamento, ou no comprimento, ou na área, ou no volume do sólido, devido ao afastamento de suas partículas, de suas moléculas, e isso provocado pelo aumento da temperatura. Ao passo que dilatar é expandir, aumentar, crescer, contrair é o inverso, é diminuir, é encurtar, apertar, devido à junção, aproximação das moléculas das partículas, provocada pela diminuição de temperatura. Portanto, o aumento da temperatura causa o afastamento das moléculas, a expansão do corpo, a dilatação. Já a diminuição de temperatura, a baixa temperatura, causa a junção das moléculas, a diminuição, o encurtamento do corpo. E nós já sabíamos que o aumento da temperatura de um corpo causa o aumento na vibração, na agitação molecular, porque temperatura é a grandeza que mede essa agitação. Isso faz com que haja o afastamento das suas moléculas, porque elas irão se agitar ainda mais e irão se afastar, ocasionando assim a dilatação, como falei há pouco, a expansão, o crescimento do corpo. E aí nós vamos ver que é justamente por isso que algumas calçadas, algumas pontes, algumas linhas férreas, elas sempre têm um espaço entre uma parte do corpo e outra. Por quê? Porque o corpo está sujeito a uma variação de temperatura, um aumento de temperatura, o corpo irá dilatar, irá crescer, então precisa desse espaço, tá? Para poder crescer sem causar danos, como ocorreu aí na primeira linha férrea. Primeira linha férrea, eles fizeram contínua sem nenhum espaçamento. Aí a linha férrea ganhou calor, teve um aumento na sua temperatura, as suas moléculas se expandiram, o corpo cresceu, como não tinha para onde crescer, ela ficou toda torta, né? Ela entortou. Foi onde eles perceberam que realmente o corpo, quando ganha temperatura, quando ganha calor, tem a sua temperatura aumentada e, em consequência disso, o corpo ele é dilatado, ele cresce um pouco. Então tem que deixar um espaço entre uma linha férrea e outra, vamos assim dizer. O mesmo acontece com as pontes. Pode observar que nas pontes sempre tem um espaçamento. Por quê? Porque ela irá dilatar, ela irá crescer um pouquinho. Isso ocorre nas calçadas, né? Toda calçada ela tem que ter um espaçamento. Quando se coloca piso em calçadas, entre um piso e outro tem um espaçamento, porque ela irá crescer. Se não tiver, quando ela for crescer, ela irá rachar. Então tudo isso em consequência da dilatação do corpo. Quando a dilatação predomina-se em uma única direção, no comprimento, ou na largura, ou na altura, nós dizemos que a dilatação ela é unidimensional. Dimensional de dimensão. Uma única dimensão, uma única direção. Portanto, ela é uma dilatação unidimensional. E essa dilatação unidimensional a gente chama de dilatação térmica linear. Nós estudaremos 3 tipos de dilatação: a dilatação térmica linear, a superficial e a volumétrica.
A dilatação térmica linear é justamente a dilatação que predominantemente ocorre em uma única dimensão, em uma única direção, ou no comprimento, ou na largura, ou na altura. Uma dilatação unidimensional, a gente chama de dilatação linear. Que para entendimento do seu cálculo, nós vamos perceber o seguinte, que essa dilatação linear vai depender do comprimento inicial, que a gente chama de LO. Vai depender também, claro, da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior será a dilatação, maior será o crescimento. E depende também da especificidade de cada corpo. Cada substância dilata-se de uma forma diferente. O cobre dilata de uma forma, o ouro dilata de outra forma, o ferro de outra forma, a prata de outra forma, a água de outra forma e assim sucessivamente. Então, cada corpo, cada substância tem uma forma de dilatar. Essa especificidade, essa forma de dilatar, a gente representa pelo coeficiente de dilatação linear, que a gente chama aí de alfa. Então, a dilatação depende dessas três grandezas. LO, que é o comprimento inicial, pois quanto maior for o comprimento inicial, maior será a dilatação linear. Depende do delta-θ, variação de temperatura, e do alfa, que é o coeficiente específico de cada substância. A dilatação linear a gente representa por ΔL. ΔL, delta de variação, toda vez que formos representar uma variação, teremos o delta. Variação de temperatura, Δθ. Variação de velocidade, ΔV. Variação de aceleração, ΔA. Variação de espaço, ΔS, enfim. Sempre que se fala em dilatação, surge o delta. Comprimento a gente representa por L. Então, variação no comprimento, vamos assim dizer, variação linear, ΔL. Que para o cálculo é só multiplicar o comprimento inicial pelo coeficiente e pela variação de temperatura. Então, para calcular a dilatação linear, o crescimento, ΔL igual LO vezes alfa vezes Δθ. Nós temos aí a representação do desenho. Uma barra que tem um comprimento inicial que está a uma temperatura inicial. Quando essa barra passa a ter um aumento de temperatura, passa a ter uma nova temperatura, a barra cresce. Esse crescimento é o ΔL, é a dilatação linear, a dilatação térmica linear. E esse crescimento, essa dilatação, depende do comprimento inicial, depende dessa variação de temperatura e depende de que substância é formado essa barra aí, esse corpo, da sua especificidade que a gente representa pelo coeficiente de dilatação linear. E aqui está a legenda. ΔL, dilatação linear, LO, comprimento inicial, alfa, coeficiente de dilatação linear e Δθ, variação de temperatura. Claro que o comprimento final, vocês percebem aí no desenho, que é o comprimento inicial somado com esse crescimento, com essa variação. Então, ó, comprimento final, que a gente representa por L sem a bolinha, o L com a bolinha, o LO é o comprimento inicial. Você percebe que o comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto cresceu, mais a variação. Né? Então, ó, o comprimento final é o coeficiente, é o comprimento inicial, é o LO, mais a variação, mais o ΔL. Então, nós teremos L igual LO mais ΔL. Então, se nós pegarmos o LO que está lá do lado do ΔL e passar para o lado do L, como ele está positivo passa negativo, nós temos L menos LO, que é justamente igual à variação, à dilatação linear. Né? A dilatação é o comprimento todo retirando o comprimento inicial. É o final menos inicial. Se você pegar o comprimento todo, comprimento final, retirar a parte inicial, vai sobrar o ΔL, o quanto cresceu. E aí, se você trouxer de volta ele, nós temos que ele está negativo, passa positivo, passa somando. LO mais LO alfa Δθ. E aí surge essa nova fórmula aqui, colocando LO em evidência. Sai o primeiro LO. Para evidência, sobrou 1,
mais saiu LO, sobrou alfa delta teta. Então, essa fórmula serve para calcular o comprimento final. Faz uso dela, se você quiser, se não quiser, você calcula a dilatação com essa fórmula geral aqui, delta L igual a LO alfa delta teta, e depois soma com o inicial, tá? Então tá aí o estudo da dilatação térmica linear. E quando se fala em dilatação térmica linear, fala-se também em lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É um dispositivo formado por dois metais diferentes. Se são dois metais diferentes, eles têm diferentes coeficientes de dilatação. E na lâmina bimetálica você vai ter esses dois metais diferentes colados, fortemente colados. Nós representamos aí o primeiro metal como metal A e o segundo como metal B. Então, dois metais, por isso que é chamado de lâmina bimetálica. Uma lâmina formada por dois metais. O que acontece? Como eles são materiais diferentes, metais diferentes, e eles têm coeficiente de dilatação linear diferentes, eles irão dilatar de uma forma diferente, porque a dilatação depende do coeficiente. Então, se eles têm diferentes coeficientes, dilata de forma diferente. O que acontece? Um dilata mais do que o outro. Como eles estão colados, o de maior coeficiente vai empurrar o de menor coeficiente, porque vai crescer mais. Aí vai empurrar o de menor coeficiente, o de menor dilatação. Então, o de maior dilatação vai empurrar o de menor dilatação. Aí ele encurva, aí o metal fica curvado aí. Isso é muito utilizado em alguns aparelhos como pisca-pisca, árvore de Natal, em ferros elétricos, etc. Por quê? Pisca-pisca, ele pisca o tempo todo. Por quê? Porque a laminazinha aquece, cresce, curva e descola do sistema. Ao descolar, esfria. Quando esfria, decresce, né, contrai, diminui e cola novamente o sistema. E aí fica colando e descolando o sistema, ligando e desligando o sistema, por isso que fica piscando. O mesmo ocorre com o ferro elétrico. O ferro elétrico tem uma lâmina bimetálica. Essa lâmina bimetálica vai receber calor. Quando recebe calor, vai dilatar, vai crescer. Como a lâmina bimetálica é formada, repito, por dois metais diferentes, vão dilatar de forma diferente, porque tem coeficientes diferentes. Então, o que dilata mais vai encurvar, empurrar o que dilata menos. Ela vai encurvar. Quando encurva, descola do sistema, resfria o ferro. Quando resfria, rapidamente contrai. Quando contrai, liga novamente o circuito e fica resfriando e aquecendo o ferro. Por isso que o ferro não entra em curto-circuito. Ele aquece, mas não entra em curto-circuito. Porque a lâmina metálica fica dilatando e contraindo, ligando e desligando o sistema. Muito bem, entendemos a dilatação linear. Agora vamos entender a dilatação superficial. A dilatação linear ela é unidimensional, ela ocorre em uma única dimensão. A dilatação superficial ela é caracterizada pela variação bidimensional, que ocorre em duas dimensões. Varia na sua superfície, na sua área. A dilatação bidimensional. Nós sabemos que a área ela é formada por duas dimensões, comprimento e largura, ou comprimento e altura. Então, a dilatação que ocorre em duas dimensões, que ocorre na superfície, na área do corpo, chamada dilatação superficial. Então, você tem aí um corpo que tem uma certa área inicial, uma temperatura inicial. Quando esse corpo é aquecido, irá ocorrer nele uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura irá causar uma dilatação na sua área, que a gente chama de dilatação superficial. Essa dilatação superficial, assim como a linear, ela depende da área inicial, ela depende da variação de temperatura e ela depende também da especificidade do material, que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial e agora representa por beta e não por alfa. O linear a gente representa por alfa, uma dimensão. O superficial a gente representa por beta, duas dimensões. E o cálculo é semelhante, né? Delta A igual a zero vezes beta vezes delta teta, ou seja, a variação
dilatação superficial ela é igual, para o cálculo, área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Está aí a legenda. Então, quem sabe calcular a dilatação linear sabe também a superficial e a volumétrica, que nós iremos ver já já. Porque o cálculo é sempre a variação é a dimensão inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Lembrando que o beta, como o beta é o coeficiente de dilatação superficial e a dilatação superficial é bidimensional, ocorre em duas dimensões, então o beta ele é o dobro do alfa, ele é 2 vezes o alfa. É o alfa para uma dimensão e o alfa para duas dimensões, para a segunda dimensão. Então, duas dimensões, nós temos aí que o beta vale o dobro do alfa, tá? O beta vale o dobro do alfa. E o cálculo da área final, nós já sabemos, como a dilatação superficial é o coeficiente vezes o beta vezes a variação de temperatura. E o quanto cresceu é só você pegar o maior e diminuir do menor, né? O quanto cresceu você pega o maior, diminui do menor, portanto a área final menos a área inicial. Como a área inicial está negativa, vai passar para o outro lado positivo, nós teremos também essa formulazinha aí, tá? Para calcular a área final, né? Se você não quiser fazer uso dela para o cálculo da área final, é só você calcular a dilatação, o ΔA, e depois somar com a área inicial. Nós iremos treinar todas essas questões. Lá na dilatação linear, nós vimos a lâmina bimetálica. Na dilatação superficial, nós iremos ver a dilatação de corpos ocos, que cai bastante em exames de física. Então, o sólido oco ele vai sofrer dilatação térmica da mesma forma que um sólido não oco, um sólido maciço, em todas as suas dimensões. Vou repetir, um sólido oco ele sofre dilatação como se ele não fosse oco, como se ele fosse maciço. E como será a dilatação do corpo oco? Em todas as suas dimensões, tá? Em todas as suas dimensões. Um anel de aço, por exemplo, ao se dilatar, comporta-se como se fosse um disco de aço, como se fosse um corpo maciço. E ele vai crescer em todas as suas dimensões, tá? Um furo em uma chapa de ferro se dilata, quando aquecido, como se fosse feito de ferro, como se o furo fosse aí completo pelo ferro. Vai crescer em todas as suas dimensões. Cresce a chapa e cresce também o furo, o orifício. Tá? Então cresce tudo, lembre disso. O corpo oco cresce tudo, né? Cresce toda a sua dimensão. Muito bem, vimos a dilatação linear, vimos a superficial, é análogo à linear. E agora, para terminar a dilatação térmica do sólido e começarmos do líquido, vamos ver a dilatação volumétrica. A dilatação térmica volumétrica, nós sabemos que o volume de um corpo ele é composto por três dimensões, né? A área é composta por duas dimensões e o volume por três. Então, a dilatação superficial ela é bidimensional. Assim sendo, a dilatação volumétrica ela será tridimensional. Uma dilatação tridimensional, caracterizada pela variação no volume. Ela é volumétrica porque vai haver variação no volume, nas três dimensões do corpo. Na altura, ao mesmo tempo na largura e ao mesmo tempo no comprimento. Ok? Então, a dilatação volumétrica ela é tridimensional. O entendimento é o mesmo. A dilatação volumétrica depende do volume inicial, da variação de temperatura e da sua especificidade, do coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente representa por gama. Alfa o linear, beta o superficial e gama o coeficiente de dilatação volumétrica. O cálculo é semelhante. A variação volumétrica, a dilatação volumétrica, será o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Está aí a legenda, ΔV variação ou dilatação volumétrica. A zero não tem,
não tem SA, é V0, né? Perdão, V0, tá errado aí. V0, volume inicial. O gama, coeficiente de dilatação volumétrico, tá todo cheio de erro esse slide, não superficial e sim volumétrico. Para ter variação de temperatura. E lembrando que beta vale o dobro de alfa, porque beta é bidimensional. Logo, gama vale o triplo de alfa, porque gama é tridimensional. Ok? Então não esquece disso. O coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. O coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo do linear. 3 vezes alfa. O volume final vai ser o quanto cresceu mais o volume inicial. O entendimento é o mesmo. E a variação, por sua vez, vai ser você pegar o volume total crescido e retirar o volume inicial, você tem aí o quanto cresceu. Retirando do volume geral o volume inicial, você tem aí a variação, que é igual a variação volume inicial vezes coeficiente vezes a variação de temperatura. Como o VO está negativo, passa para o outro lado positivo, nós teremos VO mais VO alfa delta teta, colocando VO em evidência, nós temos essa fórmula aí para o cálculo do volume final. Mas volto a dizer, se não quiser usar essa fórmula, é só calcular a dilatação volumétrica e somar com o volume inicial.